Olá pessoal, cá estamos novamente no canal para falar de aparelhos Media Center. Desta vez vou-vos falar desta nova box da UGS, uma box bastante recente, a X4Q Pro, e é aqui uma solução que eu achei bastante interessante. Vocês têm visto no meu canal, eu tenho sempre recomendado mais boxes com Android TV do que com Android. No entanto, dentro das que têm Android, digamos, normal, puro, existem algumas marcas que eu não tenho nenhum problema em recomendar e a UGS é uma delas. Isto porque lança software bem otimizado para os aparelhos que tem e depois preocupa-se em lançar atualizações e lançar correções quando são detectados bugs. E eu acho que quem quer ter um aparelho Media Center convém escolher uma marca que sabe que vai ter suporte, e podemos considerar que esta marca se calhar não é tão chinesa no sentido de ser também tão barata. É uma box que é mais cara do que as outras boxes que vocês veem mais, digamos, mais tradicionais. No entanto, tem aqui algumas particularidades que eu gosto de falar e que a tornam diferente de outras boxes. Portanto, para começar, vocês podem ter certeza que vai ser sempre assim um bocado mais cara do que aquelas boxes que vocês veem à venda em alguns sites chineses ou no AliExpress, porque também temos aqui um hardware que eu acho que deve ser considerado em termos de preço, e temos uma apresentação que eu acho que não é má, ou seja, não é uma box que parece ser barata. Estamos a falar então de uma box Android puro, Android 11. Quando eu digo Android puro, significa que é aquele Android muito semelhante ao do smartphone, significa que a maior parte das aplicações que vocês vão instalar funcionam por toque, precisam ter um Air Mouse, e esta box já está pensada um bocado em tudo. Portanto, temos Android 11, temos 4 GB de RAM, 32 GB de espaço interno e temos um processador ARM Logic S905 X4, daí o nome X4Q Pro. Temos aqui umas características que eu acho que são muito boas para o tipo de box. E depois, como podem ver, é uma box bastante pequena, portanto podemos considerar que podemos levar esta box para qualquer lado, ou podemos ter na mesma instalada em casa, e fica bastante simulada. Depois, em termos de interface, temos Ethernet Gigabit, temos portas USB, temos a porta HDMI, como seria de esperar, e em termos de alimentação, isto é feito por Type-C. Significa que vocês, com o transformador do vosso smartphone, muito possivelmente vão poder dar energia à box. E além disso, temos ainda áudio óptico e temos a possibilidade de ligar um cartão microSD. Aqui o que é que nós devemos ter em conta? É que isto, eu considero sempre que é uma box que serve para um pouco de tudo. Em termos de software, ele já vem com um software bastante otimizado, em que tem algumas particularidades que vocês podem configurar, coisas que não conseguem configurar noutras boxes, como por exemplo o root. Ele vem com a possibilidade de vocês já ativarem o root. É claro que vem com um aviso que ao ativarem o root podem perder a garantia. No entanto, aqui o que podem utilizar é a box sem root e depois, quando passar a garantia, ativam o root. Agora não se tem que preocupar é com a questão de se é difícil ou não de ativar o root. E geralmente as pessoas que querem o root é porque querem instalar várias aplicações diferentes, mais alternativas, em que algumas possam precisar de root. Portanto, com esta box, se vocês quiserem, têm acesso completo ao sistema, como o root, e podem utilizar algumas aplicações que precisam de root. Depois, em termos de fluidez, em termos de utilização, não tenho nenhuma razão de queixa. Este processador é bastante rápido. Eu testei em termos de Media Center, testei com o Kodi só para ver o que é que ele reconhece. Funciona bem com o H264, com o H265, com 10 bits, 4K, 60 FPS, 30 FPS. Portanto, não tenho nenhuma razão de queixa em utilizar esta box como aparelho Media Center. A única razão de queixa que tenho é para as aplicações mais oficiais. Como esta box tem Android Smartphone, está mais otimizado para utilizar com aplicações que não estão preparadas para ser utilizadas em 4K ou em 1080p, muitas vezes são em 720p. Isso significa que em aplicações como o Disney Plus, Netflix, que por acaso nem aparecem diretamente na loja, vocês têm que instalar por lojas alternativas, mas por exemplo o Amazon Prime aparece, o HBO Max aparece, vocês só vão conseguir ver conteúdo em HD, não vão conseguir ver em 4K como conseguem ver nas boxes com Android TV, por exemplo. Agora, se vocês instalarem o Kodi, o Plex e outras aplicações alternativas, se vocês tiverem conteúdo em 4K, o conteúdo vai reproduzir perfeitamente. Em termos de reprodução, ele não reconhece o Dolby Atmos nem o Dolby Vision. Como não é uma box totalmente preparada como as da Android TV, só para utilizarmos com aplicações oficiais, ele não tem esse tipo de certificação. Mas tem, por exemplo, o Auto Frame Rate Switch para fazer aqui a transição dos vídeos, para ficarem com um vídeo mais fluido quando estão a ver em diferentes formatos, como 24 FPS ou com 25 FPS, para ele poder fazer a transição sem vocês terem que fazer nada. Além disso, uma coisa que foi bem pensada nesta box é que o comando é um comando Bluetooth, funciona como Air Mouse, e isso significa que vocês conseguem utilizar as aplicações, mesmo que sejam aplicações que não estão preparadas para ser utilizadas com o comando, vocês conseguem utilizar com o Air Mouse e é como se fosse o toque, e vocês é como se estivessem lá com o dedo
carregam e funciona tudo perfeitamente. Este tipo de box para quem é? É para quem gosta de instalar algumas aplicações oficiais, mas o objetivo principal não é utilizar as aplicações oficiais, mas sim utilizar algumas aplicações alternativas, algumas aplicações em que vocês tenham conteúdo em vossa casa e para utilizar, por exemplo, para IPTV, ou então, por exemplo, para utilizarem como um aparelho Media Center e um aparelho de produtividade, em que querem ligar um teclado, querem ligar um rato e querem ter uma box bastante fluida, fazer alguma edição de texto, escrever alguns e-mails, irem às vossas redes sociais, utilizarem o browser. Portanto, nesse caso, eu acho que ela é mais que suficiente. E é por isso que eu também indico como aqui uma das boxes que eu costumo recomendar sem nenhum problema em termos de marca, porque eu sei que o software e o hardware estão bem otimizados para este tipo de utilização. Agora não nos podemos esquecer que se queremos ir para a vertente mais oficial em termos de aplicações, mais vale irmos para Android TV e ficamos melhor servidos nessas aplicações. Claro que depois é mais complicado às vezes instalar algumas aplicações, a utilizar algumas coisas, no entanto é uma questão de pesarem. Nunca se podem esquecer, uma box deste género é sempre muito mais direcionada para uma utilização num smartphone, em termos de aplicações e em termos de utilização. Agora, a mais-valia é mesmo isto, é saberem que tem aqui uma box com um bom hardware, com um bom software, que vai ter bom suporte, pelo menos as boxes da UGS costumam ter atualizações mais tarde, para corrigir bugs, para fazer algumas melhorias até. Em termos de funcionalidades, não tenho nenhuma razão de queixa em termos de funcionalidades com o que eu utilizo no dia-a-dia, só não é tão indicada para aplicações mais oficiais como Netflix, Disney Plus, HBO, Amazon Prime, por causa da questão da qualidade de imagem não ficar nos 4K, não é garantido que todas as aplicações fiquem a funcionar em 4K, isto porque apesar de termos Widevine L1, ou seja, termos a possibilidade de dar isso, como a box vem com a possibilidade de ativar o root, algumas aplicações não gostam tanto disso, especialmente as mais oficiais, e cortam um bocado se funcionam ou não, porque detectam que a box tem a possibilidade de root. Portanto, se vocês querem uma utilização mista, esta solução pode ser uma solução para vocês. Agora é uma questão de pesarem as coisas. Sei que eles costumam dar bom suporte, já é uma marca que eu costumo ver no canal de X em X tempo, quando eles lançam algum aparelho novo, eu costumo fazer a análise e sempre que são aparelhos, especialmente com o processador AM Logic, eu sei que são aparelhos que vão funcionar praticamente para tudo, até para depois cloud gaming, se vocês quiserem instalar aqui alguma aplicação para fazer algum cloud gaming, e mesmo para algumas aplicações, para alguns jogos, vocês conseguem instalar na box porque tem espaço suficiente e conseguem jogar com o comando. Até para uma box de retro gaming conseguem instalar o RetroArch. Portanto, existem sempre muitas funcionalidades que vocês conseguem fazer com a box. É uma questão depois de verem o que é que querem fazer. Agora o que vos posso dizer é que ela aguenta, tem um bom processador, tem bastante RAM, tem bastante espaço interno. Portanto, o que vocês quiserem dentro do Media Center, uma consola para retro gaming, uma consola para cloud gaming, para produtividade, depois para IPTV, ou seja, é uma opção a terem em conta. Mas pronto, pessoal, é isto que eu vos tinha a dizer em relação a esta box. Já sabem, como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.